Você sabe qual o preço mais importante do mundo? Se você respondeu ouro, petróleo ou Bitcoin, você errou. Há um indicador que influencia diretamente todos os mercados globais, e ele está nos Estados Unidos. Eu sou o Alê e te convido a ficar comigo para entender como esse preço afeta a economia, seus investimentos e como você pode usar isso a seu favor. Mas antes, já deixa o like nesse vídeo e se inscreva no canal se você quiser transformar a sua vida financeira com investimentos. Eu estou falando da taxa de juros americana, conhecida como Federal Funds Rate, que serve como base para o funcionamento da economia global. Definida pelo Federal Reserve, o Fed, essa taxa atua como um parâmetro para o custo do dinheiro nos Estados Unidos e indiretamente no mundo. Seu principal objetivo é controlar a inflação nos Estados Unidos e promover um crescimento econômico sustentável. Atualmente, ela está entre 4,25% e 4,5%, operando dentro de uma banda característica do sistema monetário americano. Diferentemente do Banco Central do Brasil, que tem como foco principal o controle da inflação, o Fed possui duplo mandato: controlar a inflação e promover o máximo emprego, ou seja, manter a taxa de desemprego baixa enquanto sustenta a estabilidade de preços. Se você quer ficar por dentro do que acontece na economia e nos mercados e aprender mais sobre como investir, me segue nas redes sociais. Eu também ajudo um grupo selecionado de pessoas a alcançarem a liberdade financeira no meu projeto, o Investir para Transformar. Se fizer sentido para você, entre em contato comigo. Esse serviço ele não é para todo mundo. Você vai preencher um formulário para eu ter certeza que poderei somar aos seus objetivos, ok? A taxa de juros americana tem um impacto global significativo, dado o papel central do dólar no comércio internacional e como reserva de valor nos bancos centrais de diversos países. Quando o Fed aumenta os juros, o custo de financiar dívidas e investimentos em dólares sobe, afetando diretamente economias que dependem de capital externo. Em países emergentes, isso pode gerar fuga de capitais, à medida que investidores buscam rendimentos mais altos e seguros nos títulos americanos, o que pode levar à desvalorização das moedas locais e ao aumento da inflação importada, gerando pressões adicionais. Nas economias desenvolvidas, mudanças na taxa de juros dos Estados Unidos afetam os fluxos comerciais e a competitividade das exportações, especialmente para países com grande volume de negociações com os Estados Unidos. O dólar index, o DXY, que mede a força do dólar em relação a uma cesta de principais moedas globais, reflete as expectativas de mercado em relação à política monetária do Fed e ao apetite global por ativos denominados em dólares. Quando o Fed adota uma política monetária contracionista, elevando os juros, o DXY tende a subir, indicando uma valorização do dólar. No mercado financeiro global, o aumento da taxa de juros americana reduz o apetite por ativos de risco, como ações e criptos, enquanto torna os títulos do Tesouro dos Estados Unidos mais atraentes devido ao maior rendimento. Esse movimento pode causar ajustes nos portfólios de investidores globalmente. Além disso, o custo das dívidas internacionais denominadas em dólares aumenta, impactando empresas multinacionais e governos que precisam refinanciar suas obrigações, o que torna mais difícil para alguns países manterem a sustentabilidade de suas dívidas externas, especialmente aqueles com reservas cambiais limitadas. Assim, a política monetária dos Estados Unidos exerce uma influência que vai além das fronteiras do país, afetando diversas economias ao redor do mundo. Enquanto o Fed determina a taxa básica de juros de curto prazo nos Estados Unidos, o mercado financeiro é responsável por precificar o restante da curva de juros. Isso ocorre porque o Fed controla diretamente apenas a taxa de curto prazo, que serve como referência para o sistema financeiro, mas as taxas de juros para prazos mais longos, como 2, 10 ou 30 anos, são influenciadas pelas expectativas do mercado sobre a economia e a política monetária futura. A precificação da curva de juros pelo mercado financeiro global é o processo pelo qual os mercados determinam os níveis de juros futuros com base em expectativas econômicas,
políticas monetárias e condições de mercado. A curva de juros é uma representação gráfica que mostra as taxas de juros de títulos de renda fixa com diferentes vencimentos, sendo amplamente utilizada como indicador das condições econômicas e das expectativas dos investidores. Os mercados financeiros analisam diversos fatores para precificar a curva de juros, como crescimento econômico, inflação, políticas dos bancos centrais e riscos geopolíticos. Por exemplo, se os investidores esperam que um banco central como o Fed aumente os juros no futuro para controlar a inflação, isso se reflete uma inclinação ascendente da curva de juros. Já em períodos de incerteza econômica ou expectativa de recessão, a curva pode inverter, indicando que os investidores esperam cortes de juros ou menor crescimento no longo prazo. Neste gráfico que eu coloquei na tela, podemos ver como está a curva de juros americana hoje, um mês atrás e um ano atrás. É interessante observar que, em algumas economias, é possível garantir rendimentos fixos em dólar por um período de até 30 anos. Nos Estados Unidos, por exemplo, os títulos do Tesouro oferecem vencimentos de longo prazo com taxas pré-fixadas, o que reflete a estabilidade econômica e a previsibilidade de suas políticas monetárias e fiscais. Já no Brasil, a realidade é bem diferente. O governo brasileiro atualmente emite títulos públicos pré-fixados com maior vencimentos apenas até 2031. Isso se deve à maior volatilidade e imprevisibilidade da economia brasileira, onde fatores como inflação, câmbio e incertezas políticas tornam mais arriscado comprometer taxas fixas por períodos mais longos. Para atrair investidores em prazos mais extensos, seria necessário oferecer um prêmio de risco significativo, que poderia tornar o custo da dívida insustentável para o país. Durante seu primeiro mandato, Donald Trump criticou abertamente o Jerome Powell, o presidente do Fed, principalmente pela manutenção das taxas de juros elevadas. Trump argumentava que juros mais altos dificultavam o crescimento econômico, ao elevar o custo do crédito, impactando investimentos e consumo. Ele pressionou Powell a adotar uma política monetária mais acomodatícia para estimular a economia, e em um momento em que seu governo implementava cortes de impostos e buscava aquecer a atividade econômica. A tensão entre o governo e o Fed não foi inédita, mas o estilo de Trump, com suas críticas públicas, foi uma abordagem distinta, desafiando a tradicional independência do Banco Central americano. Sob a administração de Trump, a expectativa do mercado para a primeira reunião do The Federal Open Market Committee, o FONC, em 2025, marcado para 29 de janeiro, é de que a taxa de juros se mantenha estável, com possível corte de 25 pontos base até o final do ano. Esse cenário reflete a visão de que a inflação ainda será uma preocupação, embora o governo busque controlar a inflação por meio de políticas voltadas para o crescimento da produção de petróleo e gás. O decreto de emergência energética assinado por Trump visa aumentar a produção doméstica de energia, com o objetivo de reduzir os preços dos combustíveis e, assim, ajudar a controlar a componente de inflação relacionada aos custos de energia, que tem afetado o bolso dos consumidores, especialmente nas áreas de transporte e aquecimento. Caso essas políticas não consigam reduzir significativamente a inflação, podemos ver a independência do Fed sendo desafiada novamente. Isso poderia ocorrer se a administração de Trump pressionasse o Banco Central para adotar cortes de juros mais agressivos ou, em um cenário mais extremo, buscasse modificar a estrutura do Fed para alinhar suas ações mais diretamente com os objetivos do governo. A independência do Fed é um dos pilares da estabilidade econômica dos Estados Unidos, permitindo que as decisões de política monetária sejam baseadas em análise técnica, em vez de interesses políticos de curto prazo. Qualquer tentativa de enfraquecer essa independência poderia gerar volatilidade nos mercados financeiros e comprometer a credibilidade da política monetária americana no cenário global. Os títulos de tesouro dos Estados Unidos, conhecidos como Treasuries, são emitidos pelo governo americano para financiar sua dívida pública. Reconhecidos como os investimentos mais seguros do mundo, sua reputação se baseia no fato de que o governo dos Estados Unidos nunca deixou de honrar seus compromissos financeiros. Aqui estão os principais tipos de títulos de tesouro dos Estados Unidos. Primeiro, as Treasury Bills são os títulos de curto prazo, as T-Bills, com vencimentos de 1 mês a 1 ano. Elas oferecem alta liquidez e são comparáveis ao Tesouro Selic no Brasil, sendo ideais para quem busca segurança em horizontes temporais curtos. Em segundo, nós temos as Treasury Notes, as T-Notes. São títulos de médio prazo, com vencimento de 2 a 10 anos, que atraem investidores que buscam equilíbrio entre segurança e retorno, já que oferecem taxas fixas competitivas em um período intermediário. Em terceiro, nós temos os Treasury Bonds, os T-Bonds. São títulos de longo prazo, com vencimento de até 30 anos,
ideais para investidores que buscam rendimentos consistentes a longo prazo, ainda com a possibilidade de ganhos adicionais por marcação a mercado caso as taxas de juros caiam ao longo do tempo. Por fim, mas não menos importantes, nós temos as TIPS, as Treasury Inflation Protected Securities. São títulos de médio e longo prazo que ajustam seu principal com base na inflação, semelhante aos nossos títulos do IPCA+. São projetados para proteger o investidor contra a perda do poder de compra, oferecendo segurança em cenários de inflação elevada. Estes títulos atendem a diferentes perfis de investidores, desde aqueles que buscam segurança de curto prazo até os que desejam proteção contra a inflação ou rendimentos constantes a longo prazo. Dito tudo isso, como o investidor brasileiro deve considerar a taxa de juros americana em seus investimentos? A primeira e principal orientação é garantir uma pequena parcela do patrimônio em dólar, independente da taxa de juros dos Estados Unidos, uma vez que o objetivo central desse tipo de investimento é a diversificação geográfica. Isso ajuda a proteger o portfólio contra os riscos cambiais e a volatilidade do mercado brasileiro, que pode ser afetado por fatores internos como inflação e política econômica. Com a taxa de juros americana em patamares relativamente altos, especialmente quando comparados aos últimos anos, surge uma oportunidade adicional para os investidores. Para quem busca uma alternativa mais conservadora, os T-bills são uma escolha sólida, permitindo que o investidor se proteja da volatilidade do câmbio enquanto aguarda melhores oportunidades no mercado de ações americano, que na minha avaliação estão um pouco esticados no momento. Para investidores com perfil arrojado dispostos a correr mais risco, a estratégia pode envolver a compra de títulos de mais longo prazo, como os oferecidos pelo ETF TLT, que investe em títulos do governo dos Estados Unidos com vencimentos superiores a 20 anos. Esses investimentos são mais voláteis e podem gerar grandes retornos em cenário de queda de juros, mas também implicam em um risco maior, já que as oscilações de preço podem ser expressivas. Embora essa opção ofereça grandes oportunidades, é importante entender a natureza do risco e estar preparado para a volatilidade. Portanto, enquanto a alocação em dólar é fundamental para a proteção cambial e diversificação de portfólio, a escolha entre estratégias conservadoras e arrojadas dependerá do apetite a risco do investidor. Em um cenário de juros elevado, os títulos de curto prazo, como os T-bills, são ideais para quem busca segurança e proteção. Já quem tem uma visão de longo prazo e disposição para aceitar mais risco, os títulos de longo prazo oferecem potenciais de retorno mais expressivos, especialmente se as taxas de juros caírem no futuro. A taxa de juros americana é o preço mais importante do mundo, com impacto direto sobre economias, moedas e investimentos. Compreender seu efeito é uma vantagem estratégica, permitindo que o investidor tome decisões mais informadas e aproveite as melhores oportunidades que o mercado global tem de oferecer. E você, está preparado para proteger seu patrimônio em tempos de mudanças globais? Deixa nos comentários. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Bons investimentos!